noite, mais uma live nossa. Hoje nós vamos conversar com Leide Gomes, com Gerlândia, duas mulheres empoderadas daqui da nossa cidade de Cajazeiras, mulheres lutadoras, guerreiras. Com certeza nós faremos uma excelente live hoje com um debate sobre... Temos um momento para que a gente fale. Gerlândia é presidente da Associação de Autistas da cidade de Cajazeiras, sobre como a gente pode trabalhar ações para que o aluno autista, a criança autista, o adolescente autista, seja incluído nas escolas e nos serviços públicos, para a gente saber como é que a gente pode chegar a um ponto especializada em teologia e metodologia da história, também professora do Sistema Municipal de Educação de Cajazeiras e do Estado, e foi coordenadora do CRAN na cidade de Cajazeiras nos anos de 2013 a 2016. Gerlândia, além de mãe, Leide também mãe, assistente social, especialista em atendimento educacional e Cajazeiras. Boa noite, minhas queridas amigas. É um prazer estar aqui e iniciando essa live. Eu gostaria de ouvir de vocês, mulheres empoderadas, mulheres cajazeirenses, de luta, de garra. O que é que vocês veem neste momento, com essa dificuldade que vivenciamos, o papel da mulher enquanto a... Boa noite, Denise. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço de diálogo, de partilhas de vivências, de reflexões, de indagações, de indignações. E estamos aqui para essa troca, propondo ações que visam construir políticas públicas para as mulheres, principalmente porque o lar representa a grande referência de amor, de abrigo. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, um abraço em cada um. Boa noite, colega Gerlândia, colega da Educação Especial Inclusiva, nas salas de recursos multifuncionais, que é social, histórica. Social porque nós estamos vivenciando, no cotidiano, perpassando por vários grupos sociais, desde a família, a escola, a universidade, aos grupos de arte, aos grupos religiosos, nas esferas política, econômica, e aí mulher. E é nessa construção que a gente percebe, a gente sente, a gente vivencia, enquanto mulheres, termos e ações. Então, é a cultura do estupro, o estupro infantil, o estupro matrimonial, o estupro do orgulho lésbico, Então, a essas mulheres a gente, tem muito que respeitar, pela sua coragem. E nós temos o estupro também coletivo. A gente tem uma cultura de estupro, a gente tem uma cultura também do silêncio. E a misoginia, A misoginia, que é essa aversão, esse ódio, Nós temos um dos crimes mais bárbaros, que é justamente, que vem desse ódio da misoginia, que é o feminicídio, É o crime por ser mulher, crime de gênero. Mas temos também a lei do feminicídio, muito importante, que é de 2015. Nós temos a transfobia, a lesbofobia,
um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, uma Secretaria Municipal da Mulher, nós temos CREAS, nós temos o CRAM, em memória a uma jovem que foi assassinada em Cajazeira, a Suzane Alves, naquele período lá de uma festa de São João. E essa menina virou, né, mulher. E aí nós temos, nesse bojo de termos e ações do que é a construção e a condição feminina, a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, em 2006, que completamos 14 anos agora da sanção dessa lei, no dia 7 de agosto. Temos muito que avançar nessa lei, Denise. Fica, né, que é a violência psicológica, física, sexual, moral, né, patrimonial. E a psicológica, emocional, está em todas as pesquisas, os dados, que ela é a mais cruel, né? Verdade. Porque ela fica na alma e é muito difícil essa mulher. E um equipamento, como exemplo, o CRAM, identifica a relação, depois vem os pedidos de desculpa, de perdão, e a tensão aumenta, né? Porque aquela mulher, ela se vê numa teia de emoções confusas, e é por isso que a gente precisa também que essa mulher encontre nesses equipamentos, né, de enfrentamento psicólogo, né, a parte psicológica. E aí, essa violência, aceitar, né, como se fosse algo natural. Tem raízes históricas, né? E essas raízes históricas, a gente vai lá para as primeiras civilizações. No Oriente, nós temos na Mesopotâmia um código de lei chamado Código de Hammurabi, que já castiga muito essa mulher, né? Essa mulher, ela se vê bastante excluída, jurídicos e políticos. E a gente tem justamente lá na cultura greco-romana, a mulher em Atenas, né, ela não era considerada uma cidadã. Então, esses códigos de leis que tratam a mulher quase um objeto, né, esse comportamento, essa mentalidade, se chama patriarcado, né? Então, o comportamento, e que muitas vezes é difícil destituir, vamos dizer assim, quebrar esse comportamento. Quebrar esse comportamento, o tempo tem feito muitas mudanças, né, Leide? Mas as mulheres, elas a gente sempre ainda continua sofrendo dessa discriminação. Sempre as mulheres, elas estiveram ali nas lutas, né? E aí eu gostaria só de fazer assim, mais um recorte do século XIX. Em 1893, a gente já vai ter na Nova Zelândia, né, uma conquista que é o voto feminino. Uhum. E por que eu estou fazendo esse recorte? Porque galgar espaço público, principalmente ocupando lugar dentro da política, é muito importante, né? Porque é lá que nós também devemos estar. Com certeza. Então, chega a primeira indústria farmacêuticas, ela vai para a indústria bélica de armas, e quando termina a Primeira Guerra Mundial, essa mulher, ela quer manter os seus espaços. Manter os seus espaços. E aí vem um movimento em prol do sufrágio universal, do voto feminino às sufragistas. E a gente tem, ao mesmo tempo, um grande movimento dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos. A gente é porque, assim como os judeus, as pessoas com deficiência, né, os ciganos, os homossexuais, essas ideias fascistas, né, elas consideravam, e aí as mulheres e as pessoas com deficiência, pessoas inadequadas, indesejáveis. Então era preciso excluí-los,
era preciso matá-los, né? Aí vem o Holocausto, que a gente vem para o Brasil, né? Temos aqui no Rio Grande do Norte a Celina e outros movimentos aqui no Nordeste em prol do voto feminino na década de 20, mas é só com Getúlio Vargas, com o Código Eleitoral de 32, que a gente vai ter o direito ao voto, inclusive. No dia 24 de fevereiro é considerado o dia de conscientização das solteiras poderiam votar, contanto que tivesse a renda comprovada. E as mulheres casadas teriam que ter o aval do marido, né? Nesse mesmo período, nós temos aqui, né, o fascismo chegando também. E a gente tem mulheres admiráveis, como a Patrícia Galvão, a Pagu, Anita Malfatti, né, uma grande artista plástica, e uma mulher fantástica chamada Liz, que é uma professora fantástica, pioneira na EJA, terminou o curso normal, nível médio, e foi alfabetizar pescadores lá em Lucena. E quando a gente chega, vindo para cá, né, para Cajazeiras, é muito interessante. Você, Denise, em 2012, você quer 157. E você, em 2012, né, você, a cidade com 149 anos, você quebrou um paradigma. Foram 21 homens prefeitos nessa cidade. E você, em 2012, você quebrou algo do patriarcado, aquilo que eu falava lá das origens das civilizações. A sociedade centrada no homem, né? A política centrada no homem, o androcentrismo. Então, você, em 2012, é um marco dentro da história política de Cajazeiras, de ser a primeira prefeita a ocupar o executivo municipal. Pois é, Leide, a gente teve essa grata satisfação, eu devo bastante a Cajazeiras. Essa luta é nossa e acredito também que outras mulheres devem ocupar seus espaços, porque, como você disse, Leide, a política é onde nós todos, homens, mulheres e jovens, devemos estar, porque não é só política com políticos, né? Mas é a política social, é a política pública, é a política que serve à comunidade que nós devemos fazer parte. Todas nós, inclusive, né, representante do povo, seja como vereadora, como deputada estadual ou federal, como senadora, como presidenta, nós tivemos também, né, ou como prefeitas. Eu acredito muito que a mulher precisa lutar pelo seu espaço na política, porque nós já tivemos a Lei Maria da Penha, muito direito para as mulheres nessa lei, a violência contra a mulher e também contra a criança aumentou nesse período do idoso também. E a mulher, como a gente está discutindo a mulher, a gente sabe e vê aí uma propaganda de passar o batom vermelho, de você chegar num local público e mostrar para que essa violência seja contida. Então, a gente, escutando seu relato, a gente relembra de diversos fatos de violência contra a mulher, a sua patroa, muitas vezes não vendo a outra com sororidade. A gente também tem essa violência, né? Essa violência contra a escolha e o direito da mulher de ser quem ela quiser. E muitas vezes, quando a mulher sofre um ato de violência, se diz que é porque a mulher estava com a roupa decotada, porque estava sentada de uma forma provocativa. E, na verdade, esse controle, todo ser humano, eu agradeço por me citar e me incluir na sua fala. E até me emocionou bastante, porque é uma coisa que me emociona ser a primeira mulher, fazer parte da história de Cajazeiras como a primeira mulher prefeita. Principalmente que sábado teremos Cajazeiras aí
completando na sua emancipação política 157 anos. Alguns dizem que é dia 23 de novembro, mas como é dedicada a Padre Rolim, que a gente tem que ter essa homenagem às pessoas que começaram a cidade de Cajazeiras, no sítio de Cajazeiras. Gerlândia, boa noite. Boa noite. No seu espaço, certamente que você também falará sobre o empoderamento feminino. E como presidente da Associação de Autistas de Cajazeiras, acho que você tem muito a contribuir nesse diálogo, nessa conversa que a gente tem, e o que é que pode ser melhorado. Então, boa noite, Denise, boa noite, minha colega Leide, né? A todas as mães também, que são mães de pessoas autistas, né? A nossa gratidão também pelo convite. E eu sou mãe de uma criança autista de 10 anos, né? Recebi o diagnóstico, ele tinha 3 anos, inclusive ele é gêmeo, né? E aí o meu filho, ele apresentava características, comecei a questionar e começamos essa luta, né, de estudo, de procurar resposta para algumas perguntas em cima das dúvidas, e aí veio o diagnóstico do autismo. O porquê do empoderamento em cima do autismo, né? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, classificado no DSM-5, e que a maioria das crianças afeta a questão 6, outros têm outras dificuldades, até mesmo na motricidade, e dentro desse espectro vem do termo grego, autos, que vem a questão voltar-se para si. Por isso que a maioria dos autistas, as pessoas dizem assim, ele vive no mundo dele, né? Na verdade, dentro da minha experiência, eles não vivem no mundo dele. Eles precisam ser respeitados e precisam ser incluídos, né, dentro da sociedade. Ou seja, o processo para nós mulheres é muito doloroso, porque nós, dentro, acreditamos no filho que venha normal e que, de repente, a gente recebe uma criança que precisa de um olhar diferenciado, precisa de um cuidado diferenciado. Então, dentro desse contexto do diagnóstico do meu filho, eu passei a estudar. Passei a questionar muito, até mesmo os próprios terapeutas que acompanhavam meu filho. E o meu sofrimento naquela época não era tão diferente de outras mães, mas eu estava tendo a oportunidade de conhecer, de buscar. E outras mães, né, vivia, na verdade, no seu cantinho, com medo, né, de se expor. E aí veio a questão da associação. Foi quando nós passamos a nos reunir, a debater, a chorar, né, a revelar nossas histórias de sofrimento dos maridos, após um diagnóstico. É uma grande dificuldade. Né? É uma grande dificuldade. E essa batalha, essa luta, na verdade, ela carrega nós mulheres. Eu vivencio essa experiência também, né? E que é muito difícil. A gente precisa ser resistente, precisa a gente se encontrar, foi o que aconteceu dentro da associação, que é um espaço de acolhida para as famílias, né? E que, peraí, além de mãe, nós somos mulheres, nós precisamos nos amar, nós precisamos cuidar do nosso eu, para cuidar daquela criança que precisa de uma atenção diferenciada. Precisa de amor, né? Que precisa de amor muito mais, né? Lógico que eu tenho 3 filhos e eu amo incondicional, todos 3, né? Inclusive um cuida do outro, porque o João Pedro foi esse... despertou esse elo, né? De cuidar mais ainda. E dentro da associação conquista recente extremamente também, importante, extremamente né? Que a família esteja unida. E essa responsabilidade, nós conseguimos ocupar o nosso espaço e de dizer para a sociedade que nós somos mulheres, nós estamos conseguindo o nosso empoderamento cada vez mais, a nossa liberdade de mulher também, né? E de dizer que nós somos mães e que nossos filhos, antes de ser autista, ele é um ser humano que precisa ser respeitado, né? E dentro do que vem garantir, instituir
os direitos da pessoa no espectro autista, né? E dentro disso traz a questão da saúde, traz a questão da educação e que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que, ao mesmo tempo, os direitos são negados. Por que o surgimento das associações? Porque as políticas públicas, de verdade, elas não são efetivadas. Porque se fossem efetivadas, as pessoas não precisariam de alguns avanços, né, a nível, mediante essa lei de 2012 para cá. Inclusive, em seguida, veio a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.147, e que vem dar um respaldo maior para a efetivação desses direitos. Inclusive, as pessoas às vezes dizem que aumentou os casos de autismo, mas eu acredito que foram as pessoas que passaram a ser diagnosticadas com autismo, porque era com deficiência que é mais visível, que é física, é mais fácil de você dar o diagnóstico. Então, tem a história também de se dizer, Gerlândia, que todos os autistas, seu filho é autista, mas é muito inteligente. Isso é real? Olha, antes disso, eu quero dizer o seguinte, que o autismo, como a minha experiência, ele não escolhe classe e nem família. E eu vivi essa experiência vem uma criança que tem uma dificuldade na fala, outra já tem a dificuldade na interação social, outra já tem a dificuldade de coordenação, e outras vêm com várias outras dificuldades, né, que nós temos crianças na associação, eu tenho alunos autistas também, mas são crianças que, em alguma área, ela consegue se desenvolver. Por exemplo, o meu filho, ele tem uma grande habilidade, com 2 anos, com 3 anos, João Pedro já andava de cavalo. Que bacana. Né? Com 3 anos, que não é o caso do meu filho. Então, a questão do aprendizado na escola foi comprometido, né? Mas já em outra área, conseguiu se desenvolver. Agora, cabe à família estimular essa área do desenvolvimento da criança. Você como professora, como vê, para que você vença as dificuldades desse atendimento a essa criança que tem o espectro? Ele lá ele faz o técnico de informática, ele tem um acompanhamento que eu considero excepcional. Eles trabalham muito a parte de que o aluno seja extremamente incluído, né? E incluído em todas as atividades, em todas as esferas. No município, na educação estadual, como funcionam as salas de AEE? Elas têm as salas, né, de recursos multifuncionais, né, que é a mesma realidade do Estado. Quer dizer que hoje a gente já tem, né, Nós temos um trabalho cada vez melhor. Eu me lembro que quando a gente era primeira-dama de Cajazeiras, com a gestão de Carlos Antônio, foi incluído as salas de AEE, né? Começou-se e foi colocado essas salas de AEE no início, quer dizer que hoje continua eu vejo bem desenvolvido. Né? Eu vejo com uma perspectiva assim, né, muito boa, pela realidade que eu conheço, dos profissionais. Mais, né, capacitados. Exatamente. Dentro eu tive o privilégio de ser coordenadora do AE, aqui na 9ª Gerência Regional de Educação, né, do Estado. Passei por essa experiência durante 3 cursos para as escolas, que dentro do censo fosse incluído aquele aluno com deficiência visual, auditiva, intelectual e física, né? Essas 4 deficiências. E aí foram expandidas. Infelizmente, nós estamos vivenciando um processo, a SECADI, ela foi extinta do MEC, né? Infelizmente, e que isso é um retrocesso. Então, assim, dentro das escolas do Estado, da 9ª Gerência, nós temos um acompanhamento direcionado para os professores da sala de recurso multiprofissional. Nós temos um grande número, Denise, de alunos com deficiência, né, na rede estadual, e que esses alunos são incluídos, lógico, no censo, e que tem um trabalho também diferenciado, né, no acompanhamento, quando nós tínhamos a aula presencial, né, era um acompanhamento semanal
de acordo com a dificuldade. Assistência a esses alunos nas escolas Nós municipais? Como é que estamos, vocês estão vendo essa situação? nós estamos enviando material impresso, né? Porque se estudou maneiras de como se usar a plataforma, né? Classroom, com eles, e aí ficou Você vai bem, eu vejo sempre as suas aulas no Facebook. de repensar. Aprecio bastante. Denise, para o CRAM, e eu me lembro que uma das primeiras assim, atitudes foi ler as histórias daquelas mulheres, né, através das fichas, porque o CRAM ele tinha vindo de 2010. Então, a gente tinha um certo processo ali de mulheres que tinham sido atendidas no CRAM. E algo me chamou muita atenção naquelas histórias, como a gente não Né? sabia e essas como aquelas violências. pessoas elas tiveram coragem, resiliência de refazerem. E uma das fichas me chamou muita atenção, que foi a denúncia, né? Um dos casos, melhor porque já foi com a gente, o próprio filho que foi denunciar o pai, né, que não aceitava aquela condição da mulher que estava ali em fase terminal e ele agia de maneira muito cruel com ela. E aí eu gostaria só de colocar um exemplo, né, dessa questão da condição feminina, né, da mãe, como você está colocando, né, das vivências de vocês e que foi tão importante ser partilhado. Então, eu fui me vendo ali naquele tipo de violência. Aquelas situações. E me lembrei de uma situação que quando Pedro era criança, e aí ela, não, eu vou chamar o proprietário. E chamou o proprietário da loja, e ele me fez a seguinte pergunta, que eu acho que assim, essa questão da mulher, nós temos assim uma elegância no sentido da resiliência mesmo, da sobrevivência. E ele me perguntou, você é mulher de quem? Né? Quer dizer, a gente ainda precisa, né? Fazendo especialização, trabalhando, o pai de Pedro mandava a pensão, era um salário mínimo, estava ótimo. E aí você fica pensando, e aquela mulher do subúrbio, da periferia, que não está estudando, que não tem, que o marido deixa né, e é simplesmente uma família monoparental, né? Só ela lá criando o filho. E aí eu disse obrigada, né? Me refiz, não voltei mais na loja. Um posicionamento, o Estado Civil. E aí a gente vai para um grande homem, que é o Papa Francisco, né? Que eu faço questão assim, de citar. Quando em 2017 ele diz assim, mãe é mãe. Não existe a mãe solteira, porque não o Estado Civil, né? Eu acho a cor mais linda, mais generosa, falando empática, né? No CRAM hoje, na cidade de Cajazeiras, você tem alguma notícia, você tem alguma informação? Olha, a única notícia que eu soube, tive informação sobre esse equipamento tão importante de enfrentamento à violência, quando eu estava vendo a rede social e estava lá a propaganda institucional da Prefeitura de Cajazeiras e tinha lá um disque denúncia. E eu olhei, né, sobre o CRAM e é estranho, sabe por quê, gente? Porque realmente o meu número de contato foi de 2013 a 2016, porque eu tinha um vínculo e eu disponibilizei, embora que a gente da Secretaria da Mulher, a gente tinha um telefone fixo. Mas como a demanda, às vezes era à noite, madrugada, final de semana, a necessidade, a pessoa que ela confiava, e né? eu coloquei tranquilamente. E aí, essa mulher está procurando quem é que está fazendo esse atendimento, acolhendo, né? Esse acolhimento. Então, gente, eu busquei 3 secretários, né? Resolveu, vocês... Eu coloquei na justiça, né? Porque foi uso indevido do meu número, do meu contato. Recebi sim,
né? Acredito que não retiraram, porque até hoje me ligam, né? E aí, ela não tem como só a DEAN, né? A DEAN que essa mulher pode buscar. Então, assim, como propostas também, né? Além de fortalecer esse equipamento tão importante que é o CRAM, né? E recentemente eu até vi também uma fotografia uma propaganda institucional, mulheres com esse símbolo, né? Pedindo um alerta, né? De proteção com o X. E CRAM eu não vi, né? Por isso que eu não sei como é que está esse equipamento tão importante. E aí, como propostas também, né? Já visando assim a gente colocar, Denise, ações para coibir essa violência contra as mulheres, é muito importante também, falando de acolhimento, uma casa-abrigo do sertão, né? A casa-abrigo do sertão é muito importante, Inclusive, porque é essa muito foi ruim sair da sua cultura ali local. Então, é muito importante que a gente tenha a casa-abrigo do sertão, né? Quem sabe até um consórcio com com os outros os outros municípios. É municípios. importante essa tua proposta. A gente, como pré-candidata, a gente quer incluir no nosso plano de governo. Gerlane, inclusive, apesar do tempo já estar acabando da live, eu quero Já? dizer que a gente teve, ouvindo outras mães e propostas para, inclusive na zona rural. Eu acredito que a melhor forma que a gente tem é com os nossos professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, fazer um trabalho neste sentido. Eu gostaria de você, como presidente da associação, que trouxesse uma proposta para o nosso plano de governo. Como pré-candidata, eu me sentirei muito honrada de incluir. Leide, que falou aqui sobre a violência contra a mulher, eu sabia, Leide, que se a gente fosse conhecimento daquilo que falam. Muito obrigada a vocês duas. Eu acho que essa live foi de uma importância muito grande, porque hoje a gente tem um gestor na nossa cidade que tem uma acusação de assédio sexual de uma das suas ex-funcionárias, e eu acredito que é uma necessidade que seja feita justiça, porque essa pessoa passou por pressão psicológica, deve ter solteira ou quando ela já está divorciada, a mulher sofre toda essa discriminação. E é preciso que a gente tenha sororidade, que a gente apoie essas tantas mulheres que muitas vezes, por questões de preconceito, inclusive familiar, se calam, né, sofrem essa violência, inclusive dos próprios maridos, às vezes, inclusive de irmãos, de irmãs, e não quer acreditar naquilo que está acontecendo e muitas vezes não tem sororidade, né, com aquela pessoa que está passando por aquela situação. Então, foi muita honra recebê-las. A gente tem a necessidade de novas discussões. Esse debate, ele não para, porque eu acredito que a mulher, ao acordar pela manhã e ao ir dormir à noite, ela está sempre na sua plenitude, para que a mulher realmente possa se sentir, e eu digo isso porque passei muito por isso, como gestora da cidade de Cajazeiras, se sentir incluída nessa diretriz de que a mulher pode estar aonde ela quiser. Muitas vezes a gente, como mulher, numa reunião política, os homens se postavam, inclusive a lei do assédio hoje já é considerado, já está diferente, né? Não tem mais a história do assédio, porque se escapava muito com essa situação da punição, e hoje a mulher precisa que os direitos que ela adquiriu, eles sejam realmente direitos, que não estejam só no papel, mas que eles saiam do papel para a prática. E é isso que a gente, já que a gente não pode se abraçar, o abraço virtual, deixo aí com vocês as considerações finais. Eu quero, assim, quebrando um pouco, rápido a fala, só destacar algo importante, Denise. Como nós temos
propostas, né, que posterior vamos apresentar, né, aos demais também. E dizer que ontem a Organização Mundial de Saúde, ela fez mais um alerta após pandemia, que a América Latina é social e que isso é uma preocupação futura, né, para os gestores, cuidar da saúde mental da população, porque se está doente, tudo está doente, a família também está doente, né. Então, assim, agradeço de coração o convite, né, por esse espaço. Estamos aqui mais uma vez falando por várias outras mulheres que gostariam de estar expondo suas ideias, seus pensamentos, né? Principalmente as mães também de pessoas autistas, as mães da associação. O Fórum Brasileiro de Justiça colocou, só de março para abril, né, 40% de mulheres recorrendo ao número 180, né, da violência dentro desse contexto da pandemia, que a gente sabe que a mulher está mais tempo com seus algozes, né, seja o companheiro, seja o filho, né, então as mulheres, né, não só aqui em Cajazeiras, mas em todos os lugares, né, deem essa assistência, porque os números, né, estão aí do feminicídio. E aí eu gostaria só de agradecer, pegando essa larga audiência. Em 2018, eu passei por um problema que foi uma situação abençoada, uma oportunidade de evolução. E das cenas, né, que mais marcaram, né, esse coma foi estar num hospital espiritual, no subterrâneo, minha família, meus amigos em cima do hospital regional, uma colega de trabalho falando, professora Leide, né? E eu com a cabeça ao lado do ombro de Denise. Estava até uma frase que me encorajava e é isso, né? Consegui sobreviver, né? Com toda a ajuda, e aí eu quero agradecer a todos os profissionais de saúde do HRC, né, que me ajudaram, que contribuíram demais nessa superação, a todas as religiões do candomblé, foram muito especiais, aos ateus e ateias, em especial o meu filho Pedro, né, que até troca minhas fraldas em casa, Pedro. Então, olha o ciclo da vida, Leide, né? é um milagre da vida, um milagre de Deus. Eu acompanhei seu sofrimento no hospital regional. Ainda me emociona bastante ver você aqui, Isso. inteira, firme, essa mulher empoderada e corajosa. E a você gente tem é isso, né? Nos momentos mais difíceis, você nos dá seu ombro. Gratidão. Não vim te olhar de perto depois que você melhorou, porque não havia mais a necessidade tão presente da minha presença física. Agradecer a todos vocês, um beijo grande no coração. Aqui foi uma experiência maravilhosa esse momento. Beijo, Gratidão. boa noite.